tanto da guerra que estão falando, vou vencer essa guerra aqui. E hoje eu quero literalmente que você, mais uma vez, complete esse 100% na sua vida. O nosso tema de hoje é terra fértil. Diga assim: eu estou numa terra fértil. Põe a mão no coração. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Ministre fortemente o nosso coração. Que toda distração caia por terra e qualquer pensamento externo ou preocupação não tenha lugar agora. Inclinamos o nosso coração, a nossa mente ao entendimento. Alguns já participaram pela manhã, mas fala aquilo que passou desapercebido em nossos corações. Ministre conosco, pois essa é a vontade do Senhor, para que sejamos, meu Pai, inclinados a um nível de obediência e um nível de colheita extraordinário. Senhor, abençoe cada casal, cada jovem, Senhor, Senhora, nesse lugar. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, como diz Isaías, a Tua palavra que sai da Tua boca não torna para Ti vazia, sem antes produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então voltemos aqui ao Mateus capítulo 13 e o verso de número 8. Veja bem o que nós falamos sobre o solo do 100%. No dia 31 para o dia 1º, a nossa virada, eu paralisei aqui nesse mesmo episódio. Eu quero dar uma continuidade. Mateus capítulo 13, verso de número 8. Mateus 13, verso 8. Ainda outra caíram em solo o quê? E produziram uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior a quantidade semeada. 30, 60 e 100 vezes maior a quantidade semeada. E aos que caíram em solo fértil, a explicação está no verso 23, como já lemos também. E aos que caíram em solo fértil, representa os que ouvem, entendem a mensagem e produzem. Só produz quem põe em prática. Então olha que incrível: ouvi, entendi e já fui direto às práticas daquilo que eu fui ministrado. E estes que não se hesitam apenas a ser ouvintes da palavra, esses que não ficam refém apenas de ouvir ou refém de um pensamento, mas procuram a produzir, a pôr em prática, eles têm uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Repete comigo: 30, 60, 100. 30, 60, 100. Só para não esquecer, por favor. 30, 60, agora bem alto. E o texto e o verso de número 9 mostra para a gente que precisa ser bem tônico mesmo essa palavra, 100. E ele chama a atenção dizendo assim: quem é capaz de ouvir, ouça com... Ora, se algum texto pede para nós atenção, porque ele tem grande relevância e importância para a nossa vida. Quando você fala algo que não tem muito sentido, você fala por falar, você fala porque você quer botar para fora. Mas quando você tem algo para falar de grande relevância, que requer atenção, o que você diz para os seus alunos? Pessoal, atenção, é ou não é? Quando você quer falar algo de muita importância aos seus filhos, uma comunicação entre casal, o que você pede ao seu esposo, à sua esposa? O que você pede aos seus filhos, ao pai, etc. e tal? Atenção, pessoal. Então, se o texto manda ter atenção, tenhamos agora essa atenção, sim ou não? Bom, então nós estamos diante de um texto que diz que após eu passar por um solo rochoso, por um solo pedregoso, pela beira do caminho, foram as sementes que foram lançadas antes dessa semente. A semente para a beira do caminho, a ave de rapina comeu. A semente no solo rochoso, nasceu o sol, ela também nasceu a planta, mas não tinha raiz profunda, e o sol a secou. Mas ao caminhar mais adiante, ele encontrou outro tipo de terreno, chamado terra fértil. Se a gente entende que o processo de onde ele saiu era um processo que não vingou, então nesse solo rochoso não foi à beira do caminho, que significa de qualquer jeito. Também não foi entre os pedregais, era um terreno bom para o plantio. E nesse terreno bom para o plantio, ele largou o aço na semente. E só que as sementes produziram 30, 60 e 100.
Alguém aqui tem um carro turbo? Alguém aqui tem um carro turbo? Alguém tem um carro turbo? Quem recebe um carro turbo? Engraçadinho, quer pisar, né? Certo. Alguém aqui tem um carro potente, 2.0? Alguém tem um V6 aqui? V6? Alguém tem um V6? Jesus do céu. Senhor, prospera a tua igreja, Jesus. Alguém tem um carro potente aqui? Aleluia. O pastor Jorge está, eu tenho um Picasso. Gente, ele não está nem dormindo. Foi o sonho da vida dele. A esposa olha para ele e falou: amor, eu amei o seu carro. Você entendeu, né? Um carro potente, ele é validado pelo motor, pelo torque dele, e dá o nome ainda, cavalo. Ou seja, tantos cavalos, porque é medida a força de um animal atribuída ao motor, o torque do carro. Já pensou? Eu pedi aqui que levantasse a mão uma pessoa que tivesse um carro V6, que é cilindros, ou talvez uma pessoa que tem um carro turbo. Já pensou você andar com uma pessoa dessa, com a McLaren aqui nas ruas de Realengo, e a pessoa 20 por hora, pega a Avenida Brasil e a pessoa 40 por hora, tem como pegar uma estrada, uma Dutra, essa pessoa a 60 por hora, ela causa congestionamento, atraso na viagem e pior, risco de acidente. Ela não está obedecendo a sinalização da via. Se a via está escrito 70, você tem que dirigir na defensiva, pensando sempre que tem alguém querendo andar 70. Não, eu vou andar abaixo da margem, vai atrasar a vida dos outros. Tem alguém já desesperado olhando qual é o nível da via para andar em cima dela. Então não adianta querer um carro potente se você não tem velocidade para conduzir. Não adianta eu estar numa terra fértil e Deus botar semente na minha vida e eu não produzir o 100% no qual Ele espera de mim. Não adianta eu estar numa terra boa, uma terra fértil, com semente na mão, abençoado por Deus, e ficar a vida toda produzindo 30%. O fulano tem potencial, mas ele não utiliza. É como se você olhasse agora o texto dessa parábola e ele diz que ele plantou e ele colheu 100 vezes mais do que a medida semeada. Alguém aqui quer comprar uma casa esse ano? Gente, não é culto da prosperidade não, viu? Fica tranquilo, tá? Mas isso é natural para a gente, desde que a palavra nos autoriza isso. Alguém que imaginou comprar uma casa esse ano? Então levanta a mão, quem vai comprar uma casa esse ano? Essa casa vai vir com itens, já baixou a mão, né? Essa casa vai vir com itens no qual será uma surpresa para você. Você vai comprar a casa, mas você vai entrar no quarto, tem um closet já com um armário todo envolvido nela. Aí você vai entrar pensando que é uma despensa, está lá uma banheirinha, uma jacuzzi para você. E uma sociedade Calite, para você pagar a luz. Nessa casa vai ter um aquecedor, para você tomar o seu banhozinho quentinho. Só que você olhou a casa por fora, e quando o dono da casa abriu ela, você ficou como quem sonha. É como se você olhasse um carro apaixonado. Aí chega o especialista, tem gente que já baixou a mão, já perdeu a casa, vai pro barraco, viu? Ó. Aí você vai olhar um carro, aí você fala, gostei desse carro. Aí entrando no carro, o cara mostra itens no qual você nem imaginava, nem sonhava que o carro tivesse. Sabe qual é o nome disso? Cortesia. Mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Levanta a mão só as mulheres solteiras. As mulheres solteiras. As mulheres solteiras, levanta a mão. Os homens solteiros, dá uma olhadinha. Você vai casar com um cara que você vai ter tanta surpresa, mas tanta surpresa. Você pensou que era só um casamento, mas Deus vai te dar um propósito. Vai ser um amigo, vai ser um parceiro, um adjuntor, vai pagar todas as suas contas, vai te levar para viajar, vai te ensinar a ler Bíblia, vai fazer propósito. Gostou ou não gostou? Qual o motivo de chamar toda essa atenção? Isso é uma expectativa em que a gente tem, mas a gente não usufrui. Existem pessoas assim, existem carros assim,
Existem casos assim, e é assim que Deus quer que o povo dele viva. Mais do que pedimos, mais do que pensamos, ou mais do que imaginamos. O texto diz que ele usufruiu 100 vezes mais do que a quantidade no qual ele semeou naquela terra. Ou seja, ele semeou uma quantidade porventura. Para a alegria dele, ao se deparar com uma semente plantada, ele volta ao lugar e vê que ele semeou ou colheu muito mais do que aquilo que ele plantou. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse ano 2024 é o ano da plenitude e nada na sua vida vai ficar pela metade. Você não vai ficar mais perdido em ciclo. Aquele que começou a boa obra nesse ano é fiel para cumprir na tua vida por todos os meses de 2024. Bem-vindo ao seu 100%, bem-vindo à sua terra fértil, bem-vindo ao melhor ano, a melhor estação, a melhor época da sua vida. Você não vai errar mais nas decisões para ter que voltar e retornar. Tudo aquilo que você fizer vai ter êxito, vai ter sucesso, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus também é agradável. Se duas pessoas recebem, reage no seu lugar do tamanho da sua fé. Agora eu fico imaginando, Rendel, uma coisa bem comum e fácil de ser entendida e até explicado. Na mesma casa, nós temos 2 filhos criados com o mesmo leite, com a mesma água, comem no mesmo prato, moram na mesma casa, têm os mesmos pais, mas eles são iguais? Na mesma célula, quem é líder de célula, levanta a mão. Quantos discípulos você investe, quantos você vê crescer e quantos você vê ficar na mesma, desistir e minguar? Depende do líder, depende do pai, depende da igreja, depende do pastor, depende do esforço de cada um. Quando o Senhor fala para Caim, a tristeza que ele está ao ver o seu irmão fazer aquilo que deveria ser feito, ora, ao invés de ele olhar para a oferta dele, para a entrega dele, ele fica reparando o que o outro faz. E Deus diz uma coisa para Caim, incrível: se você sabe fazer o bem e não faz, isso é problema seu. Seu irmão, ele escolheu a melhor parte. Então, como pode eu estar numa igreja em que todos são líderes de célula, mas uns estouram e outros retrocedem, míngua? Como pode ter uma diferença entre um e outro no mesmo cargo, na mesma função? O que eu entendo com isso? Dedicação, paixão, amor. Quando eu tenho dedicação, paixão, amor, nasce o meu 100%. Quando eu estou por estar, eu vou prosperar, vai dar certo, vai, mas vai ser 30, e eu sempre vou ficar olhando para quem produz 100, e vou arrumar apelido para eles, porque isso vai me incomodar. Então, se eu não mudar agora de mentalidade, eu vou achar que o Abel, que produz alguma coisa, está querendo se amostrar, mas na verdade, Abel não está se amostrando, Abel está fazendo aquilo que Deus mandou que ele faça. Abel está escolhendo a melhor parte. Então, para que eu entenda e compreenda e também viva a plenitude do meu 100%, eu preciso desde então mudar alguns comportamentos. Eu estou numa terra fértil, eu tenho semente e eu preciso compactuar com o que está sendo vivenciado. Se alguém disser para você que você está fazendo muito, essa pessoa ela produz pouco. Porque alguém que não entrega o 100%, ela se incomoda com quem entrega. Ela diz que é demais, ela diz que tem muita cobrança, ela diz que não é bem assim, que você tem sua vida própria, porque ela é minguada e quer minguar outra pessoa também. Eu quero declarar sobre a sua vida, que nenhuma dessas maledicências auditivas, visíveis, serão uma realidade na sua vida. Você, esse ano 2024, vai ouvir plenamente a voz de Deus. Nenhum profeta vai chegar e dizer assim diz o Senhor. Por quê? Pode acontecer? Pode, mas o Senhor falará tremendamente ao seu coração. Sabe, irmão, chega de ficar procurando por lugares ou por porta para Deus falar. Fica parado onde você está, não saia, Deus falará contigo. Quando Deus quer falar contigo, Ele sabe qual caverna que você se escondeu. Ninguém precisa dizer que você está na caverna. Se Deus quer te achar, Ele sabe onde você está. Ou você acha que Deus não te criou, Ele não conhece os teus dias. O Salmo de número 139 diz: os meus dias foram escritos no teu livro. Você acha que Deus tira os olhos de você? Você acha que Deus esqueceu de você?
Você acha que o teu fracasso pode paralisar o projeto que Deus tem na tua vida? Não vai. É hora de você arregaçar as tuas mangas. Esse ano você vai explorar o melhor que tem em você. Ninguém vai minguar a tua semente. Chega de tentar e produzir 30%, 60%. Alguns vão dizer, está com 60% acima da média. Eu quero atingir a totalidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Bem-vindo à sua terra fértil. Diga assim, esse ano 2024 vai ser o ano da melhor colheita da minha vida. Quando eu digo colheita, não é finança, é tudo. Não adianta colher, ter uma boa colheita e estar ruim de saúde. Não adianta ter uma boa colheita e não estar bem no seu casamento. Não adianta ter uma boa colheita e ver os seus filhos se perder. Eu estou dizendo que em todas as áreas da sua vida, Deus lhe dará sucesso. Pode colocar a mão na cadeira do seu lado, que esse ano a pessoa mais difícil da sua casa vai sentar do seu lado para cultuar a Deus contigo. É o ano da sua colheita. Coisas extraordinárias, olhos não viram, ouvido não ouviu, o inédito vai acontecer. Por quê? Porque eu estou numa terra fértil. As minhas sementes estão sendo plantadas em choro, em lágrima, em oração, em entrega, em jejum, em busca, no culto, no encontro, na cela. A cada momento você está se entregando e Deus está enchendo a sua taça, a taça dos santos, aquela que Ele recolhe como oração. Incenso agradável ao Senhor. Tem duas pessoas para receber isso aí. Nós iniciamos nosso ano. E todo dia é ano novo. Pergunta, olhe para a pessoa do seu lado, fala, querido, me dá licença. Qual o seu nome? Fala para ela assim, algum dia você já viveu 7 de janeiro de 2024? O que ela respondeu? Então é inédito. Pergunta mais uma vez, só para tirar dúvida, ver se ela de repente entendeu. Algum dia você viveu 8 de janeiro de 2024? O que ela respondeu, Lindomar? Então é inédito. Não adianta mudar de ano se eu não entender que o ano é o ano inteiro. Ou você acha que Deus ficou refém do dia 31 para o primeiro e você pensar, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer. Está aí o dia 7 para você planejar, está aí o dia 8 para você planejar. Você tem 31 dias de janeiro para fazer projeto. Você tem 28 dias de fevereiro para fazer projeto. Você tem 30 ou 31 de março para projetar. Você tem 365 dias do ano inédito para fazer os seus sonhos se tornarem uma realidade. Seja bem-vindo ao ano da plenitude, o ano da maior fertilidade da sua vida. Eu não sei se você já observou algumas plantas nascendo entre as pedras. Uma loucura, mano. Concreto. Você vê uma planta nascendo concreto, planta nascendo na parede. Quando eu olho isso, eu falo, é sinal de Deus. Por quê? Deus está dizendo assim, eu faço nascer aonde não plantou. Eu faço prosperar nos lugares mais bizarros, só para você saber que eu sou Deus. Não, isso aí não vai dar nada. Por acaso de Belém pode vir alguma coisa boa? Nazaré? Nasceu o Messias. Os lugares improváveis, as pessoas improváveis, os poucos recursos darão um excelente resultado esse ano. Diga assim, eu vou viver em 2024 fora da curva. Por que eu digo fora da curva? Porque o inimigo vai tentar te achar na curva. Quando ele chegar lá, você já saiu dela, já está na outra. Fala ao vizinho do seu lado, você vai dar vários perdidos no inimigo. Vai ter uma fofoquinha no mundo espiritual dizendo assim, ele parou lá na curva. Aí vai vir aquela legião. Aí quando eles tentarem chegar, você já está na outra curva. Deus vai dar aceleramento nos seus pés, velocidade nos seus pés. Talvez esse ano 2024 você vai acelerar 5 anos de insistência sua. Talvez você está aqui e está dizendo assim, poxa, eu estou nessa labuta, já tem 3 anos, 5 anos, nada acontece, o processo não sai, nada anda, a empresa não prospera. Cuidado que você pode estar nos próximos anos de acelerar coisas que estão paralisadas há 2, 3, 4 pessoas aí. Recebe! Existe uma parábola de Mateus capítulo 25, em que ela diz
sobre talentos. Mateus 25, verso 14. O reino do céu também é ilustrado como a história de um homem que esperava fazer uma longa viagem, reuniu seus servos e confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional e também segundo a capacidade de cada um deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, o segundo deu 2 talentos e o último entregou 1 talento e foi viajar. 5, 2 e 1. Repete, 5, 2 e 1. Repete, 5, 2 e 1. Verso 16, Lu, por favor, verso 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir seu dinheiro e ganhou mais 5. Verso 17, o servo que recebeu 2 talentos pôs a trabalhar e ganhou mais 2. Mas os servos, verso 18, mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. Haverá um acerto de conta. Nada do que Deus te dá você vai deixar de prestar conta para ele. Por exemplo, Deus deu um filho para Abraão, sim ou não? Aí depois Deus falou assim, me dá o que eu te dei. Sim ou não? Tudo que Deus te der, Ele vai querer a conta disso. Tudo que você pediu, tem gente que tem coisa que pediu a Deus e nem lembra mais, acha que está aí por acaso, acha que foi o vento que trouxe, acha que foi um amigo que indicou. É Deus acelerando teus processos e fazendo com que pessoas cooperem também para o propósito dele. E existe mais coisa que vai chegar a esse ano. São coisas que você já orou há muito tempo e vai chegar o tempo dessas respostas. Aí o texto diz para a gente que há um acerto de conta. E esse Senhor volta. Olha que tipologia incrível. O Senhor vem aqui na terra e dá os talentos para nós. Aí quando Ele voltar, Ele vai querer prestação de conta do que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com o ministério, o que eu fiz com o recurso, o que eu fiz com a família que Ele me deu. Tudo vai ter acerto de conta. Você pode até fazer alguma coisa e achar, literalmente, que ninguém está te cobrando nada, mas naquele grande dia, não vai passar sem prestar conta de tintim por tintim. Quem compreende isso aqui? E o texto diz assim no verso 22, num acerto de conta. O servo que havia recebido 12 talentos apresentou o Senhor, ele disse, Senhor, desculpa, vamos voltar para o 5 aí, verso 20. Desculpa, Lu, verso 20. O servo qual havia confiado 5 talentos apresentou mais 5, e o Senhor deu 5 talentos para investir, e eu também ganhei mais 5. Houve uma recompensa, houve um testemunho e houve um reconhecimento. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração pequena, agora darei muitas outras responsabilidades para você, vem cá celebrar comigo. Verso de número 22 e 23, o servo que havia recebido 2 talentos, apresentou e disse, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos para investir, eu ganhei outros 2, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei muitas outras responsabilidades para celebrar comigo. Atenção, verso 24 e 25, por último, o servo que havia recebido 1 talento, veio e disse, Senhor, eu sabia que o Senhor é homem severo. Já mostrou o quê? Medo. Não tem filiação, paternidade, discipulado. Medo. Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. Está aqui. Mateus capítulo 10, verso 52 diz, quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. Às vezes a gente toma tanto cuidado com tantas coisas, né? Tanta gente acha que tudo é perigoso, o Rio de Janeiro é perigoso, a comunidade é perigosa, mas morre dentro de casa, morre no choque, morre numa tensão, morre numa queda de banheiro. Será que a gente tem capacidade, não que não seja necessário, mas de cuidar da nossa vida mesmo? Como diz o Salmo de número 127, se o Senhor não guardar a tua vida, a tua casa, os teus, se o Senhor não guardar o seu casamento, se o Senhor não guardar os seus filhos, se o Senhor não guardar a sua saúde, se o Senhor não guardar a sua saída, a sua entrada, em vão você pode vigiar. Primeiro, a guerra que a gente tem quando declaramos ser cristão é uma guerra invisível. Já pensou se o Senhor abrisse seus olhos para ver quantos demônios tem? Já pensou se Deus abrisse seus olhos? Você acha que é comum, saiu de casa, ligou o carro, voltou para casa e falou, nada aconteceu. Imagine os relatórios dos anjos lá em cima. Senhor, foi difícil hoje, hein? Imagine como chega os anjos dando um relatório da sua vida. Você acha que a guerra que Daniel teve foi uma guerra simples? Um principado paralisou o Gabriel.
teve que mandar um arcanjo de guerra, Miguel. O que houve lá? Luta. Você acha que anjo não luta por você? Anjo não deve ser cultuado, eles são nossos conservos. Eles trabalham, são anjos ministradores. Todos os dias nós temos vitórias, inúmeras vitórias, e não vemos ela. Você está entendendo aqui, amados? Agora a parábola diz que esse último talento, ele guardou na terra. Ele semeou o talento na terra, porque teve medo de perder. E aqui que está, junta essa parábola do talento com a parábola do 100%. Por que muitas pessoas não chegam no 100%? Porque tem medo. Tem medo de casar, por quê? Porque já foi traído. Tem medo de se entregar na igreja, por quê? Porque já viu corrupção, já soube de adultério, já teve escândalo. Tem medo. Engraçado que ela tem medo do ambiente que ela está, mas não quer que as pessoas tenham medo dela. Por que muitas pessoas vivem uma vida de insucesso? Porque elas já foram muito machucadas, já foram muito descredibilizadas, que elas vivem se enterrando. Vou enterrar o meu talento, não quero fazer mais nada, só quero assistir culto e ir embora. Foi para isso que você disse para Deus: eis-me aqui? É esse o teu chamado? É essa a tua vocação de covarde? Enterrar a semente, você paralisa o próximo passo por 100%. Por que existem muitas pessoas que não cumprem o 100% na tua vida? Porque essa parábola aqui dos talentos mostra para nós o que elas têm feito com aquilo que Deus tem dado a ela. Para mim, o tipo de pessoa mais ruim e difícil de fazer o discipulado são aqueles que vêm para o culto, mal termina o culto, ela já espera na porta, não querem falar com ninguém, nunca cumprimentou o pastor da igreja, nunca cumprimenta o líder. Se alguém cumprimentar, tem que ser essa pessoa até ela. Ela não se dá por conhecida a ninguém, e ela diz ser irmão com a gente. Se é irmão, seja família um conosco. Se é irmão, se importe, perca 10 minutos da sua igreja. Se você está em Rehobote pelo menos há um ano e não conhece pelo menos 500 pessoas, você precisa rever o seu conceito do que é ser igreja um com o outro. O congresso jovem está vindo aí. Você precisa ser igreja, você precisa estar nessa sinergia. Você precisa estar conectado com pessoas. Você sabe que das causas de pânico, de suicídio, de depressão é isolamento. A gente pode estar cercado, mas isolado, sempre cara fechada, com pouco sorriso. Estou falando para você ser uma pessoa boba, babaca, rindo à toa, rindo do nada. Não é palhaçada, não, mas uma pessoa simpática. Oi, como vai? Tudo bem? Assunto com pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não machuca ninguém. A paz do Senhor não machuca ninguém. Está comigo aí? Ou vai ficar com esse talento enterrado? Vai deixar essa semente minguada. Sabe como é que termina essa parábola? Na prestação de conta, esse que enterrou um talento, os outros foram recompensados. E o que tinha 5 ganhou o que tinha um talento. Um talento foi dado para quem tinha 5. O Senhor pega esse homem de um talento, amarra ele, na tipologia somos nós, e lança ele no lago de fogo ardente. Pessoas podem cultuar, podem ter talento, e como está na quarta-feira, pode ter um dom, mas pode ir para o inferno com esse dom. Está comigo ou não? Diga: misericórdia de mim, Senhor. Diga: medo. Uma ferramenta que inopera. Gente, fala comigo o meu 100%. Diga: medo limita o meu 100%. Eu separei de manhã uma frase que eu queria colocar para vocês também, incrível. Você sabe o contexto, por que o Senhor diz sobre Malaquias 3:10, trazei dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento? Alguns tinham medo. Medo do quê? Do resultado. Quem não fosse fiel ao Senhor, o que ele sofria? Lembrando que questão de cultura e questão de época, o dízimo e a oferta era entregue de matérias que se produziam, de todo o plantio, de toda a ovelha, de todo o tecido que era tecido, de toda a ferramenta humana que era fabricada, trazia-se ao sacerdote. E o pavor de um agricultor
de um dono de uma fazenda era, de um dia para o outro, ele dormir rico e amanhecer pobre. Aí Deus fala, falta de aviso não é. Imagine o cara, Camila, com a plantação ferrenha, linda demais, e ele pensa assim, vou colher muitas coisas amanhã, está na estação da colheita, e de repente, nisso que ele pensa e planeja o outro dia, a infidelidade dele atrai, o medo dele também atrai na sua lavoura uma espécie de enxame, gafanhoto coletivo. É o quê? Praga? Coletivo de gafanhoto é praga? Não é. Enxame! Nuvem! Obrigado, senhora. Nossa professora está aqui com o Google na mão. Nossa professora do Google. Uma nuvem de gafanhoto invadia aquela plantação e o cara que dormiu pobre, rico, acordava empobrecido. Um medo paralisa a gente. O medo inopera a gente. O medo deixa a gente pobre precocemente. O medo divorcia a gente. O medo separa a gente do projeto de Deus. E eu estou aqui há meia hora dizendo para vocês aqui, nós iremos viver o 100% que Deus projetou para nossas vidas. Nenhum talento vai ficar enterrado, nenhum dom ficará inércio. Todo o seu dom esse ano 2024 será cumprido. Todo o seu talento, todo o seu projeto, todo o seu trabalho, todos os seus pensamentos serão executados esse ano 2024. Não vai ter enxame, não vai ter nuvem, não vai ter gafanhoto, não vai ter quem te impeça você viver o teu 100% esse ano. Bem-vindo à sua terra fértil. O medo nos paralisa de ir ao 100%. E pessoas que não chegaram lá, também não quer que a gente esteja lá. Precisamos estar observando essas questões. O medo nos põe um limite. E Deus não quer que nós tenhamos medo. Deus quer que nós confiemos nele. Quarta-feira você vai ouvir uma palavra de fé. E fé é acreditar no incomum. Fé não é acreditar no que já existe. O que existe não é fé, é um fruto. Talvez o que existe hoje foi um fruto de uma fé que você tinha antes. Por exemplo, um dia eu vou ter fé, que eu vou conseguir isso. Conseguiu, já não é mais fé, é o fruto daquilo que você tinha como fé. Então, quando as coisas se materializam, se tornam frutos, fé é invisível, ok? Agora, nós iremos olhar algo de muita relevância, mas muita relevância. O texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, fala de um governo, fala de um dom e fala de uma palavra libertadora para nossas vidas. Eu já consigo profetizar sobre a sua vida, à luz da palavra, que esse dom da multiplicação será uma das ferramentas que Deus vai habilitar as suas mãos nesse ano 2024. Então Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, ele será semelhante a, e o homem dominará. Ou o medo me domina, ou eu domino ele. O medo existe? Sim ou não? Senão não existiria a palavra confiança e domínio. O medo existe. Talvez ele não saia do meu lado, mas ele não vai entrar dentro de mim mais. Talvez o medo não saia de perto de mim, mas na minha mente ele não se alojará mais. E Deus, no Gênesis, quando ele cria o homem, a sua imagem, ou seja, os atributos de Deus, eu fico imaginando, Deus entrou no jardim, ou na construção da terra, ele disse, haja, e o texto diz que tudo via acontecer, crie-se, e tudo se criava. Então a palavra de Deus, ela tem poder, não perdeu a sua eficácia. Eu fico imaginando o Adão sem pecado. Estou com vontade de comer uma abóbora, estou com vontade de comer uma manga, nascia. O poder da palavra
em que nós temos em Deus. E isso não se perdeu. Pastor, mas o Adão, ele pecou e fomos expulsos do jardim. Tudo bem, do jardim. Mas o Senhor nos relocou de novo, nos colocou na Nova Jerusalém. Não existe ninguém aqui que não tenha uma casa na Nova Jerusalém. Você não é mais nômade, você tem um endereço e é para lá que você vai. Portanto que a Bíblia nos garante que nós estamos aqui somente por passagem. Lá é nossa morada celestial. Agora, o texto que nos traz aqui, aplausível, é domínio. Já pensou, irmãos? Está um alvoroço no seu casamento e você fala assim: vou controlar essa TPM. Já pensou você ter domínio sobre uma situação, ainda que seja pequena, mas traz aborrecimentos? Já pensou uma guerra de trânsito, uma briga, uma batida, 3 carros se envolvem, as pessoas saem de forma violentas, saem cruéis de seus carros e tentam se atracar uma outra, aí você chega e toma o domínio da situação? Já pensou a sua família perdida, desorientada, com um falecimento, com alguma coisa, alguém está muito ruim, você chega ali como um canal e traz um domínio sobre a situação que parece irreparável? Já pensou algo bem inusitado na sua empresa, que todo mundo falou, agora é o fim, vai dar ruim, e você chega com uma resposta de sabedoria, trazendo domínio sobre aquilo? É isso que vai acontecer. Pois nós fomos criados para isso. Se isso se perdeu, se Satanás tirou isso da gente, Satanás disse que isso não era para a gente, ele está enganado, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem, a semelhança dele, e o domínio está na mão dele e daqueles que creem o seu nome. Tem alguém para receber isso aí, amado? Diga domínio. O que é domínio, mano? Já pensou se Pedro tivesse domínio do vento batendo, da onda se levantando? O que é domínio? Concentração. O que é domínio? Resiliência. O que é domínio? Equilíbrio. Ou seja, nada do que fazem vai me tirar do meu propósito. Já pensou, irmão, se na nossa vida fosse baseada em domínio, primeiro na sua alimentação, o que você vai fazer, o que você vai comer, um domínio sobre a sua alimentação, um domínio sobre a sua profissão, um domínio, sabe, sobre tudo que está ligado a você. Já pensou, irmãos, como seria gostoso? Quer ver uma frase que a gente utiliza? Quem já falou assim? Isso aí saiu fora do meu controle. Quem já disse? Você perdeu o quê? Você perdeu o quê? Pronto. Você perdeu o domínio. Quem falou? Essa situação está fora do controle. Quem já falou isso? Quer ver um incêndio absurdo, né? O que se fala no incêndio quando ele se alastra de uma forma absurda? O que as pessoas falam? Incêndio está descontrolado. É isso? Perdeu o domínio. Ou seja, não tem mais como controlar. Até que Deus levante um bombeiro igual a você. Bem-vindo ao culto, apagador de incêndios. Amados, se nós tivermos domínio em tudo, nós seremos favoráveis, bem-sucedidos, mais qualificados, mais prestativos. Não iremos nos perder nas coisas. Por exemplo, uma pessoa de domínio, ela só faz aquilo que ela consegue, ela só dá um sino naquilo que ela consegue dar conta. E ela faz bem feito, porque ela tem domínio, ou seja, ela tem manobra para agir. É como se eu entregasse a habilitação ou a direção de um caminhão na mão de quem tem uma categoria habilitável e muitos anos de experiência para dirigir o tal caminhão. Agora, se eu pegar uma pessoa de categoria B para dirigir um caminhão, vai dar ruim. Ela pode até sair com um caminhão, mas ela não estaciona, não dirige tão bem quanto alguém com domínio sobre a área. Sabe o que é aquilo? Você fala assim, não, esse especialista aqui, essa pessoa é a melhor. Sabe aquela procura que você está? Eu estou à procura de um profissional bom. É esse, aquele que tem domínio, aquele que te mostra convicções, aquele que não deixa você oscilar. Você está em dúvida porque muitas pessoas oscilaram nisso, mas existe um profissional, existe alguém, existe um agente de Deus que tem qualificação, que sabe o que faz, que não fala besteira. Recebe esse domínio sobre a sua vida? Diga domínio. Um dom de Deus. Diga domínio. Um dom de Deus. Já pensou? Um jogador final de Copa do Mundo, 49, vai até 50, 0-0 para prorrogação, de repente o jogador, ele domina a bola. Ó, que palavra linda. O que ele fez? A bola foi cruzada, ele fez o quê? Fez igual o pastor Feijão no dia 1º.
Poxa, não queria nem falar. Poxa. Foi 9-2 os casados no solteiro, pessoal. Todo ano tá lapada, pessoal. Todo ano a gente ganha, gente. Meu Deus do céu. Os meninos estão dizendo que eu vou todo ano futebol, que é o único futebol do ano, em que eu fico olhando o solteiro, e os solteiros que jogam melhores, eu já caso ele durante o ano para ele jogar. Que absurdo. Diga domínio. Isso é domínio. Isso é domínio. Isso é domínio. Domínio também é planejamento. Visão, olheiro. Está comigo aí não? Cadê as meninas que levantaram a mão? As solteiras que levantaram a mão. Cadê? Domínio. Olha o arraial. Essa semana eu estava conversando com um rapaz. Eu falei, fulano, tá mó tempão aqui sozinho, tá até dando ruim para mim. Aí falou assim, pastor, tô de olho na menina. Aí quando ele falou, eu fui lá no grupo da célula, já separei ela. Aí eu falei, essa aqui? Beleza. Aí eu falei assim, deixa eu ver como é que está o território. Eu preciso te entregar um campo de domínio. Aí a menina estava sentada meio ali de manhã, aquelas intermediações ali. Aí eu cheguei e falei assim para ela, primeira vez que falo com ela, falei, quero falar contigo. Acabou o culto, quem era a primeira pessoa? A pessoa vai buscar na cama. Vai não. Primeiro, acabou o culto, ela veio, pastor, o que você quer falar comigo? Eu falei, calma menina, coisa boa, tem alguém querendo te dominar. Eu cheguei para ela e falei assim, tem um rapaz aqui na igreja, que ele mostrou sua foto, e o cara é um cara sério, trabalhador, honesto, ainda tem 3 brinquedos, mas está tudo crescido, chegou aqui divorciado, ou nunca foi casado. Ó, que presente, mano. Aí eu falei para ela assim, é um homem bom, nunca se envolveu com nada errado aqui, trabalhador demais, honesto. Pode falar o nome dele? Caraca, a pastora Delmara, fala, mulher terrível, né, mano? Mulher, eu vou mostrar que eu tenho um domínio. Aí ela falou assim, eu falei para ela assim, você já foi casada? Ela, não pastor, estou solteira aqui na igreja há 5 anos. Eu falei, lhe faltou domínio. E ele também está solteiro há 5 anos. Aqui. Aí eu falei assim, ela falou, ele está aqui agora, pastor? Eu falei, está apressada, irmã. Mas foi mesmo. Eu falei, calma que eu vou marcar um encontro. Primeiro que eu não sou bobo. Encontro um cara apaixonado, eu falo, fulano, ela gosta de sushi. Só que eu preciso ir. Domínio é tudo. Nós precisamos olhar o campo, administrar. Tem gente que está perdendo o campo da solidão porque não administra o que tem. Fala para o vizinho do seu lado, a semente está aqui. Fala para esse irmão, aqui o solo é fértil. Já casamos mais de 1000 pessoas em Rehobote, irmão. Aqui o negócio acontece. Meu filho está aqui, gente. Eu preciso contar um negócio. Tá, aonde ele? Gabriel, estou com crédito. Não estou? Estou com crédito. Sabe que hoje eu te livrei. Hoje estava numa reunião. Com meu filho, a minha futura pretendente, cadê ela? Está no Ministério Infantil, trabalhadeira. E os pais da menina, o pavor, deve estar ouvindo agora os pais dela, o pavor do pai era a filha casar, porque ele ouviu que aqui todo mundo, casa rápido. Ele, não, mas esse negócio de casamento, eu falei, calma amigo, calma, lá tem um processo de corte. Ele, que é isso? Eu falei, 6 meses sem namorar, sem nada, só de oração. Ele, estou gostando desse negócio, dá para... Foi mesmo. E não é crente. Ele, dá para prolongar por mais 6 meses? Eu falei, dá se o pai pedir, está na cláusula, né? Domínio é tudo. O meu filho, pai,
Nossa, ainda bem, porque o pai estava assim, que é filha única, né? O pai estava... Aí eu cheguei nessa brincadeira, olha só, a corte de não, né, beijar ou tocar fisicamente na filha, trouxe um conforto para o pai. Tem ímpio aceitando e o crente questionando. Também ele passou na minha cara e falou: pastor, eu estou vendo a Esther crescer. Daqui um dia tu vai provar desse ferro. Eu já olhei para ele e falei: estou vendo que você não tem domínio próprio. Verso 27 de Gênesis capítulo 1. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher. Então Deus abençoou. Deus o quê? Deus o quê? Deixa eu perguntar, quem é abençoado aqui? Às vezes falta a gente entendimento administrativo para entender o que nós estamos lendo. Deus abençoou e disse: sejam o quê? Qual o tema de hoje? Está dentro? É contigo? Eu estou falando sobre você? O teu nome está aqui? Tem alguém nessa terra fértil aí? Tem alguém que está recebendo autorização de Deus aí? Seja fértil, multiplique, enche uma terra e governem e dominem a terra. Há uma unção de entendimento, de governo e domínio. O que é domínio? Deus vai te entregar coisas grandes, mas se você não tiver domínio, que Ele não entregue. Ai, Senhor, eu quero casar. Está preparado para dominar a situação que é quase incontrolável, mas é sustentável? Casamento. Está preparado? Senhor, eu quero prosperar, eu quero ganhar 10 mil. Você está preparado? Já tem domínio de 1000? Senhor, eu quero crescer no ministério. Está preparado? Você dá conta do ministério que você tem? Senhor, eu quero ter muitos filhos. Está preparado para dar conta de um que você tem? Precisamos criar domínio, porque os domínios nos levará a outro nível. Deus disse: cresçam e multipliquem, mas tudo no domínio. A bandeira do nosso Brasil está escrito ordem e progresso. Todo mundo quer o progresso, mas sem ordem é insucesso. Precisamos crescer mediante ao nosso progresso. Todo crescimento requer um ajuste, um domínio, um controle. Crescer sem controle é um desperdício. Você só vai fazer fama, depois vai catar os destroços. E Deus colocou para a gente no Gênesis domínio e o dom da multiplicação. Talvez alguns de vocês possam dizer assim: peraí, conta essa história direito, porque o Adão pecou, errou. Eu sei que está escrito. Eu sei que alguns já deram lapadas aqui na sua mente agora dizendo assim: ah, mas o Adão pecou e isso acabou. Acabou? Acabou? E a palavra que Deus entrou no jardim dizendo assim: um dia, da semente dela, vai nascer um. Acabou para quem? Acabou para quem vive a velha criatura ainda. Para quem vive a nova, não. Para quem vive a nova, o poder voltou e pisará na sua cabeça. Talvez você diga assim: ah, é o pecado de Adão, o excesso do meu trabalho. Não, irmãos. Trabalhar é bom, nos amadurece. Ah, foi o meu fracasso, foi o meu pecado, porque eu não produzo 100%. O meu talento está enterrado por causa da minha culpa. Já se perdoou, já pediu perdão, já se redimiu, já refez a tua aliança com Deus? Romanos 8 diz: quem pode separar você do amor de Deus? Nem você mesmo querendo. Davi um dia falou assim: se eu fugir, o Senhor me encontra. Se eu ir para debaixo da cama, o Senhor vai lá. Se eu chegar na profundeza, o Senhor está lá. Se eu for no alto do céu, o Senhor está lá. De onde eu vou fugir da sua presença? Jonas tentou se esconder. Capítulo 2, verso 2 do livro de Jonas. Jonas entrou no porão, entrou no navio, entrou no porão, entrou no fundo do mar e entrou no ventre da baleia. Olha o estado de Jonas. Navio, porão, fundo da baleia, profundeza do mar. 4 níveis de profundidade, tentando se esconder, dizendo: Deus não vai me achar, Deus não vai me achar. Capítulo 2, ele ora, Deus ouve. Você pode pensar que Deus não te vê,
depende pela escuridão que você se meteu, mas os ouvidos do Senhor estão sobre toda a terra. Jonas ora, Deus cria um processo para ele, lança ele ao propósito novo. Eu quero dizer para você que 2024, mesmo você querendo dar ruim, vai dar bom. Vai dar bom. Você é tão ruim que nem para pregar, para sair da presença você serve. Você é um projeto que Deus criou, você é algo que Deus plantou, você é alguém no qual Deus sonhou. Bem-vindo ao teu melhor ano da sua vida. Apesar das percas, apesar das notícias, de repente, tempos atrás não tem sido boa para você. Apesar dos sofrimentos, apesar dos lutos, das falências, tem raiz? Tem raiz? Vai brotar. Ao cheiro das águas, tudo voltará ao seu lugar. O engraçado é que a gente se perde e começa a culpar. Eu fiz uma pergunta e minha esposa me fez eu fazer diretamente para ela. De novo. E ela falou assim: o que você perguntou de manhã? Eu falei: foi isso. Eu vou repetir mais uma vez. Quem aqui acha que você é defasado em algumas áreas da sua vida? Ou seja, um sucesso profissional, uma deficiência nos seus estudos, né? Uma boa casa, uma boa família, porque lhe faltou isso vindo dos seus pais. Ou seja, levando ao lado contrário, você herda uma maldição ou uma não passagem qualificativa dos seus pais. Os seus pais erraram. Por exemplo, suponhamos aqui, você é fruto de um adultério, você é fruto de uma tentativa de aborto, os seus pais saíram de casa muito cedo, a sua mãe sempre teve preferência entre um filho e outro, ou seja, alguma coisa foi deficiente para você, e você acha que você não está melhor, porque tua mãe, teu pai investiu em A, em B e C, esqueceu de você, você era sempre o desistido. Quem acha isso aqui, que alguma área da sua vida não está legal, ou não foi legal, por causa de uma maldição hereditária, materna ou paterna? Quem acha? Beleza. Jefté era filho de uma prostituta. Sabia disso? Deixou de ser juiz. Davi era o despreferido da casa dele. Deixou de ser rei. José era o invejado da casa dele. Deixou de ser governador. Por que a gente aceita essas coisas? Ausência de conhecimento. O que mais a gente está vivendo nos tempos de hoje é falta de identidade, de saber quem é Deus e quem sou eu. Esses meninos, tudo no qual foi citado aqui, todos têm identidade de Deus. Olha como é que Daniel entra na Babilônia. A primeira palavra, Daniel entra: assentei-me no meu coração não contaminar com a manjar. Daniel tinha uma identidade de quem ele era, mesmo no lugar perigoso. E a gente, num lugar perigoso, a gente se entrega. A gente abre. Eu acho que falta mais resistência para a gente. O nosso evangelho está um Nutelão. Tudo te desvia, tudo te entristece. Se alguém não olhar para você, não virar, você já não vem no próximo culto. Se alguém não for buscar, você já não vem. Que evangelho é esse, irmãos? Já vi as peregrinações de Abraão, andava dia, noite. Se tem um povo raiz, é para a gente aprender esse povo do Antigo Testamento, irmão. Paulo vai dizer: sofre comigo também as adversidades de um bom soldado de Cristo. Prisão, está lá cumprindo um propósito. Preso justamente, está lá cumprindo um propósito. Agora, quando eu perguntei se tem alguma deficiência do seu pai e da sua mãe, vocês levantaram a mão e disseram: tem. Levanta a mão de novo para mim, por favor. Todos vocês, não se omitam. Sabe o que estão fazendo? Estão culpando o pai de vocês. Agora pergunta, você que levantou a mão e você que levantou a mão, homem ou mulher, levanta a mão de novo. Você é pai? Quem é faz assim. Você tem feito a mesma coisa com seus filhos? Se você tem praticado a mesma coisa que você teve com seus pais, você é apenas mais um reprodutor daquilo que você culpou os seus pais. Então, na verdade, os seseus pais talvez não ouvem a mensagem que está ouvindo. Talvez mais culpado é você do que os seus pais, porque se eles estivessem aqui, talvez eles teriam melhorado com você, e você aqui não melhora com seus filhos. Como é que a gente pode? A gente é especialista em apontar os outros, né? Não meu pai. Irmãos, eu fui criado sem pai. Tive 5 padrastos. Minha mãe é uma mulher direita. Tentou apenas a felicidade. Já falei, vocês conhecem. Fui criado com um padrasto há 15 anos. Que a gente falava assim, eu morava em frente a uma padaria na VA, Vila Aliança.
era da Dona Léia. Quem já comeu o pão da Dona Léia há muito tempo atrás? Levanta a mão, pão da Dona Léia. Maravilhoso, né? Nossa, aquele sonho que eu saía à tarde, meu Deus. Aquele sanduíche com tudo que sobrava. Já viu aquele sanduíche que bota queijo, mortandela, tudo que sobra? Ainda mais o suor do cara, bota lá. Fica salgadinho, cara. Salgadinho. Era o meu sonho comer aquilo. Vontade de comer aquilo. Chegava para o padrasto e falava assim: pô, queria tanto comer um pão. Tem arroz e feijão na panela. Fui nascido e criado assim. Já pensou se eu repetisse tudo que eu recebi de alguém que ajudou na minha criação, para meus filhos? Como seria a gente? Como que eu posso dizer mal deles se eu, na minha vez, estou praticando as mesmas coisas? Eu só posso julgar alguém quando eu cumprir aquilo que ela falha com excelência. O cara é adúltero e reclama de outro adúltero. O cara é ladrão e reclama de outro ladrão. O cara é fofoqueiro e fala de gente fofoqueira. O fulano é mal fofoqueiro, ele está fazendo fofoca do fulano. Diga domínio, multiplicação. Agora, outra pergunta, sim ou não? Quem aqui acha que não vive financeiramente, de forma saudável, que não tem a casa que queria, não tem o carro que queria, não tem um trabalho que queria, e a faculdade que tanto desejou, que não está na vida espiritual como queria, porque você falhou, errou, e você é culpado? Agora não é o seu pai. Quem se sente culpado por não aproveitar uma oportunidade, um momento, e hoje não vive o 100%, porque você é culpado de não viver 100%. Quem aqui? Quem aqui? Vou repetir de novo. Eu acho que tem que ser os que não levantaram a mão na primeira. Só tem 2 níveis. Eu falei o primeiro é passagem de pai, e o outro é você. Quem se sente culpado por não estar melhor hoje? Foi essa a pergunta, ok? Acho que todo mundo levantou a mão. Engraçado que é isso que a gente pensa. E acredite, irmãos, que Satanás quer que a gente pense assim. Por exemplo, eu estou nessa vida miserável porque quando era para estudar eu não estudei. Tem relevância? É certo. Mas e aí? Vai morrer por causa disso? Eu estou assim porque quando era para eu plantar, eu colhi. Irmãos, erro do passado, existe consequência, mas nada te impede que você possa fazer de novo. Por que o texto de Isaías 40:31 diz sobre a águia? Porque a águia tem 2 faces da vida dela. A primeira face ela voa, aí ela sobe o cume mais alto do monte, e chega lá, ela começa o processo de mortificação dela. Ela tira as penas com o bico dela, depois ela tira as garras dela, e ela tira o bico dela por último. 40 anos da sua vida, dizem que vive até 80. Ela sobe ao cume mais alto, por quê? Para nenhum predador pegá-la. E depois ela tira, ela se depena, ela vira aquele frango depenado mesmo. E depois ela espera todo o processo da pena crescer, da unha crescer e do bico. Se tem jeito para a águia na renovação, por que não tem em você? Afinal de contas, a palavra diz assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como asas, como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Pelo amor de Deus, se Deus usou uma ave para dizer que ainda há esperança, quanto mais para você que é um filho de Deus. Ei, você vai viver o extraordinário em 2024. Eu não estou mandando, eu estou profetizando. O que é uma palavra profética, pastor? Todo mundo acha que a palavra profética é arrepio e revelação. Palavra profética é profetizar sem ter condição, sem ver. E essa palavra profética está nos meus lábios, através dessas ondas do microfone, saindo em direção aos seus ouvidos, penetrando em sua alma e sendo alojada na sua mente. Eu não quero saber o que você errou, eu não quero saber o que você não tem, mas eu digo para você que todas as promessas de Deus são possíveis na sua vida, sim. E nós estamos diante de 360 dias do ano para viver o extraordinário, para viver o inédito, para romper com as barreiras e para usufruir de um tempo de novidade para a nossa vida. Se tu recebe isso aí, pelo amor de Deus, dá um grito de libertação. Então, entramos num consenso. Qual foi o consenso? O seu fracasso foi porque os seus pais não investiram em você. Sim ou não? O seu fracasso foi porque você errou.
Sim ou não? Então não tem mais jeito. Morre. Se você é refém dos erros que você cometeu, debalde é a crucificação de Cristo. Se você é refém das escolhas erradas que você fez, em vão foi o sacrifício dele. Anátema é a palavra que nós estamos ouvindo hoje. Não tem efeito sobre nossas vidas. A palavra ela não vem para nos apontar. A palavra vem para nos corrigir. A palavra de Deus parece um fel na nossa vida. Ela vem rasgando tudo, confrontando com tudo. Mas ao mesmo tempo que ela vem rasgando, também ela vem curando. Porque desce um bálsamo de Gileade em nossas vidas e vai atando nossas feridas, vai fechando nossas fissuras. E aí, meu irmão, quando o vaso não há ruptura, uma hora o azeite fica, uma hora a presença não vai embora. Diga domínio. Multiplicação. Diga domínio. Multiplicação. Fale no ouvido dessa pessoa. Profetiza, tá? Quanto que ela tem? Cuidado para você não ser assaltado depois do culto. Fale para essa pessoa. Se é de confiança, fala, quanto você tem? Se alguém tem mais de 1 milhão na conta, levanta a mão. Agora olhe para ela e diga assim, olhe para ela assim. Deus vai multiplicar 100 vezes mais o que você tem. Diga para ela, você está debaixo de uma palavra. Multiplicação. Domínio. Zero de erro. Domínio. 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 Multiplicação. Nada, irmãos. Trauma familiar não pode paralisar, senão a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura se tornou, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Ei, quem cometeu um pecado ontem, levanta a mão. Pode levantar, sem vergonha, levanta. Quem cometeu um pecado hoje? Dia de culto, Santa Ceia. Meu Deus, baixa a mão, hein, irmão. Vigiou nada. Estou brincando, mas é verdade. Já está ouvindo a palavra? Eu não sei se já chegou ao nível de falar assim, não está doendo mais. Por quê? Porque a palavra entrou e curou. Sabe o que o pecado quer fazer com a gente? Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo, né? Adão, onde você está? Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. É essa a vontade de Deus. De que a gente não se esconda. Que o pecado quer jogar a gente na sarjeta. Você acha que o filho pródigo não tentou se recuperar na primeira? Tentou. Mas uma voz gritou dentro da alma dele que ele foi para o segundo estágio. Foi para o terceiro estágio, até que chegou o estágio dos porcos. Você acha que Deus não queria que ele voltasse? Queria. Você pode ter chegado no maior lamaçal da sua vida. Você pode ter entrado aqui e falado assim, eu vou para um culto, mas eu vou tirar minha vida. Então faz o seguinte, tira ela mesmo. Dá ela para Jesus hoje. Tira. Dá ela para Jesus. Fala, Senhor, eu quero tirar minha vida. Toma, é tua. Como diz o piadista Tiago, um cara comprou uma McLaren e falou, Jesus, vem dar uma volta comigo. Jesus foi. Aí o cara bateu com a McLaren. História de pastor, depois você ri, viu? Aí o cara bateu com a McLaren. Aí o cara desceu e falou, poxa, Jesus, estava no meu carro. Deixou isso acontecer. Por quê? Porque você só me convidou, não me deu a direção. Quando a gente dá a direção da nossa vida na mão de Jesus, nem o valor nosso se perde, irmãos. Fala para o vizinho do seu lado, você não entendeu a piada? Deixa Jesus conduzir a sua vida. Para de meter o nariz onde não foi chamado. Você tem que parar com as suas escolhas e ficar com as escolhas que o céu tem para a sua vida. As suas opções não estão te levando a nada, as suas decisões não estão valendo. Então, a partir de hoje, já que você está numa terra fértil, as sementes são férteis, deixa Deus fazer a vontade dEle. Zero de questionamento. Pelo menos esse ano, para de murmurar.
para de reclamar, deixa acontecer. Vai adiantar alguma coisa, ficar se queixando? Não, então fala, só vitória, só vitória. Como é que está? Está tranquilo, Deus está no barco, está no controle. Entreguei o controle na mão dele, deixa ele conduzir. O barco dos meninos quase ia pique, mas quando Jesus entrou, conseguiram encostar na encosta, ou no cais. Existem algumas áreas da nossa vida que está assim, quase, ou se não está, mas quando ele assume, não é, irmãos, se tivesse assumido, você não estaria como está, porque a gente acha que passa assim, não, eu fui para o culto e vai dar certo. Não, tem que ter uma entrega. O que falta para a gente é entendimento no que está se ouvindo. E não é a ausência de palavra. Você tem palavra nessa igreja, você tem discipulado, você tem ensinamento. O que falta é entendimento. Pelo amor de Deus, entrega a tua alma, essa palavra, vive o melhor de você, irmão. O inimigo quer te esconder, irmão. O inimigo quer te valorizar. Mas Deus entrou no teu jardim para te resgatar, amém, amados? Bom, eu perguntei aqui se alguém não está vivendo o que precisava viver, o que sonhou em viver por causa de uma possível maldição hereditária ou um legalismo dos seus pais. Alguns levantaram as mãos, muitos, né? E outros também se acharam culpados, estão dizendo assim, a culpa do meu insucesso, ou melhor, do meu fracasso é minha mesmo. Eu mereço o que eu estou passando. Irmão, para disso, de auto-milindragem. Autodesvalorização. Você é imagem, acabou de ler. Você errou, mas não erra mais não. Você falhou, não falha mais não. Pastor, mas já foi a terceira vez. Então não faz a quarta. Deus não desistiu de cada um de nós. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que nós entendamos qual é a vontade dEle. Ainda continua sendo boa. Talvez olhando o Gênesis capítulo 1, verso 26, você fala assim, é a maldição de Adão. Por várias vezes, a gente acha que a gente é maldito por causa que Adão amaldiçoou a terra. Assim como eu trouxe para os nossos dias hoje, você acha que você é infeliz porque tua mãe nunca deu certo com o casamento. Você acha que você não tem uma família porque você não teve. Por muitas vezes Deus vai começar o que você nunca teve através de você, irmãos. Então não terceirize, se ache, identifique, diga, eu sou um príncipe. As mulheres digam, eu sou uma princesa. Diga aos homens, eu sou um príncipe. As mulheres estão desmotivadas, com baixa autoestima. Diga às mulheres, eu sou uma princesa. Os homens digam, eu sou um príncipe. Paulo vai dizer para a gente, a igreja dos romanos, seus compatriotas, uma comparação entre Adão e Cristo. Porém, qual é o meu intuito de finalizar essa mensagem agora com Romanos 5? O intuito de finalizar essa mensagem agora é para você escolher. Ou vai ficar com a maldição da sua família, ou com aquilo que você acha que você praticou de errado, ou vai experimentar da nova natureza nascida em Cristo Jesus. Eu sei que o pecado de Adão jaz na humanidade. A humanidade está perversa hoje. Imagine, jovens, se Adão não tivesse pecado, como estaríamos nós? Hã? Sim ou não? Estaríamos bem ou não? Vocês estão comigo ou não? Estaríamos ótimo. Mas nem por isso Deus não tem um plano B. O Adão, ele foi alma vivente. Mas o novo Adão, que é Cristo Jesus, é espírito revigorante. Isso quer dizer vivificante. E eu quero atribuir agora aqui Romanos capítulo 5, o verso número 12, que diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele também a morte. Verdade ou mentira? Que se estendeu a todos nós. Verdade ou mentira? Por isso todos nós nos tornamos pecadores. Sim ou não? Sim. É fato que as pessoas pecaram antes da lei. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque elas não existiam, os pecados não foram levados em... Beleza, não tinha manual.
Pequei sem saber. É o tempo da ignorância. Mas vamos lá, mesmo assim houve a consequência. Mesmo assim, o tempo de Adão, no verso 14, até Moisés, todos morreram. Por quê? Porque pecaram. Incluindo que não obedeceram à ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo de representação daquele que ainda há de vir. Adão é um símbolo de quê? Daquele que há de vir. Um novo Adão é nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora ele faz uma comparação entre o pecado e a dádiva de Deus. Pergunta, vocês vão me responder? Entre o pecado e a dádiva de Deus, o que você escolhe? Entre o pecado e a dádiva de Deus, o que você escolhe? Dádiva de Deus? Então vamos lá, verso 15. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Ou seja, há uma grande diferença entre o que Adão fez e o que Jesus fez. E isso é para ser nítido para a gente. Por quê? Nós iremos viver o 100% mediado nessa palavra. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. É verdade. Mas ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva veio sobre ele por meio do único homem que é quem? Adão errou, o seu pai errou, mas o conhecer Jesus anulou toda a maldição hereditária. Você errou, fracassou, divorciou, matou, adulterou, errou, mas você não vai morrer nesse erro, porque há perdão no sangue de Jesus. Condenação ou justiça de Deus? O que vocês escolhem? Condenação ou justiça de Deus? Condenação ou justiça de Deus? Condenação ou justiça de Deus? Então acompanhe comigo no verso 16. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado do único homem. Pois quando o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita declarar o quê? Justo diante dele. Apesar dos nossos muitos, quem é que peca muito ou pecou muito? Olha o que o texto está dizendo. Deus te amou apesar de você não merecer. Como diz aquela canção, nem era para você estar aqui. A graça de Deus alcançou alguns em boca de fumo, em ponto de prostituição, num terreiro de Umbanda. A graça de Deus alcançou você sem mesmo você o conhecer. Você acha que Abraão conhecia Deus quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra? Abraão vivia na casa do seu pai Terá, uma terra de idólatra. O pai de Abraão era artista em escultura, fabricava imagem, era idólatra. A cidade onde Abraão vivia era uma cidade comercial, que vendia muitos artifícios de deuses. Um Deus que não se vê, mas que se ouve. Abraão foi sensível à voz dele, obedeceu sem ver, mas pela palavra, sai que eu te garanto. Um Deus que fez por mim sem antes eu fazer por ele. Um Deus que age na minha frente. Nada do que eu vou dar eu deixei de receber. Tudo que eu tenho, na verdade, que eu penso que estou dando, Deus me deu primeiro. De verdade, não era para estarmos aqui. Muitos de nós nos envolvemos, nos embaraçamos, estávamos com o nosso nome riscado do livro da vida, mas o amor de Deus foi tão grande que aquele sangue derramado na cruz te alcançou, aquela graça te alcançou, aquele grito de misericórdia te alcançou. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mesmo na minha ignorância, Deus se mostrava um Deus presente. Como não honrar a esse Deus que não se vê, mas que se crê? Tem alguém para receber isso aí no seu lugar? Dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Aí estava você lá com a sua maconha na boca, com o seu pó. Estava você lá com suas negras, com seus bofes lá, sei lá, essa linguagem do povo aí. Estava você lá lanhado no pecado, envolvido no pecado. Alguém passava e dizia, esse aí, qualquer hora vai ter uma notícia. Qual a notícia? Deus transformou. Deus transforma as acusações em justificativas. Deus transforma toda a impossibilidade em possibilidade. Deus transforma o que não dava certo num projeto lindo. Tem um projeto desse do teu lado aí, meu irmão.
era para você estar aqui não, meu irmão, cheirosinho, esse ar-condicionado, com essa roupa limpa, com esse azarro, com esse salto alto. Não era uma mesa para você, era comida de porcos, mas Ele te limpou, Ele te purificou, Ele te justificou, Ele te exaltou e colocou você como, tem 2 pessoas para receber aí. Você está na mesa.